Bem, eu sou Gabriel Espanha do História Cinema Claquete. Hoje eu quero falar com vocês sobre filosofia da educação, o pensamento místico e suas principais características, no que acreditar. Para começar, para iniciar, né, eu quero trazer com vocês o conceito de mito. Então vamos lá. Mito. Esse trecho foi retirado de um texto que eu estou usando na faculdade. Mito. Como concepção de mundo, o mito aparece então como um par de lentes com as quais o Dredo procurava explicar os fenômenos naturais, a sua existência, o destino do seu povo e assim por diante. Aqui, posso dizer que o pensamento místico possui um caráter globalizante, isto é, encontra-se em toda parte como referencial único que o Dredo usava para explicar os acontecimentos. Ou seja, o mito era uma forma de explicar a realidade naquele momento, os fenômenos naturais, a sua existência, o destino do seu povo, etc. O Dredo usava para explicar todas essas questões. E também, o trecho ainda fala que o pensamento místico ele possui um caráter globalizante, isto é, encontra-se em toda parte um referencial único que o Dredo usava para explicar os acontecimentos. Ou seja, em geral, era uma forma que o Dredo usava para explicar os acontecimentos. E diante disso, a gente vai falar também dos deuses, a gente vai falar também das narrativas. Eu não vou falar exatamente da mitologia editada a Deus, eu posso fazer uma aula sobre isso mais para frente. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui para vocês: no que acreditar? Nos deuses dredos ou na realidade concreta? Se você fosse um dredo ou uma mulher dreda, ou se você fosse um dredo, se você fosse um homem dredo ou uma mulher dreda, que tipo de coisa, no que você acreditaria? Você acreditaria nos deuses ou você acreditaria na realidade concreta? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Além disso, a gente também pode dizer que o pensamento místico ou mágico religioso traz ainda como uma de suas características marcantes a transmissão oral das narrativas místicas, referentes às aventuras lendárias dos heróis ou dos deuses gregos. Ou seja, além dessa questão de explicar a realidade, o mito, o pensamento místico, ele também tinha a questão da narrativa, ele também tem essa questão da narrativa, né? Referentes às aventuras lendárias dos heróis dos deuses gregos. Então, era uma forma de pensar totalmente diferente. E aí, no trecho abaixo, fala que a filosofia somente surge como uma nova forma de pensamento no século VI antes de Cristo. Até esse período, a civilização grega era marcada por um modo de pensar que poderíamos aqui designar de mítico. Ou seja, antes da filosofia surgir, você tinha o pensamento mítico que marcou a civilização grega naquele momento. Outra coisa também que eu quero... E diante disso, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Poderíamos considerar Jesus como um filósofo? Porque assim, a gente sabe que o filósofo, muita gente, eu já me perguntei sobre isso. Muitos filósofos têm ensinamentos, buscam por conhecimento, mas Jesus era uma pessoa que ele sabia de tudo, ele era um sábio. E o filósofo é alguém que não se coloca na posição de um sábio. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo, ele sabia da missão dele, ele sabia que morreria, enfim. Eu não quero entrar num debate religioso aqui. Mas ele mas assim, a gente pode considerar ele como um filósofo porque ele teve ensinamentos, você tinha pessoas que o ouviam. Então, a gente pode considerar ele como um filósofo. É claro que a gente viu na anterior que o filósofo ele é alguém que não sabe tudo. Ele é movido pela sua ignorância. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham? E também eu quero falar sobre algumas características dos dredos, né? Os dredos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Encontravam-se submetidos à vontade e às intérpretes de diferentes deuses. Zeus, Atena, Hera, Afrodite, etc. Cada um expressando sua vontade e determinando de alguma maneira o destino dos homens na Terra. Ou seja, você tinha a crença deles influenciava muito na forma de como eles viam o mundo. Então,
é como eu já falei, o mito era uma forma de explicar a realidade. E a crença deles influenciava muito na perspectiva da realidade que eles tinham naquele momento. Assim, eles eram politeístas, então eles acreditavam em diversos deuses, Zeus, Atena, Hera, Afrodite, etc. Então era uma realidade completamente diferente, sabe? Eles não acreditavam em um único deus. Eles era um mundo completamente diferente, sabe? Muito interessante de estudar. E aí, para fechar, né, a nossa aula tem esse slide aqui. No pensamento misto, os homens procuram entender e interpretar os fatos à sua volta, recorrendo invariavelmente aos mitos, recorrendo à interpretação que faz da vontade dos deuses. Um fenômeno natural, tal como o fenômeno da mudança na maré, poderia, por exemplo, ser interpretado como uma manifestação da fúria de Poseidon, o deus dos mares. Ou seja, o pensamento misto era marcado por uma outra forma de explicar as coisas. E também você tinha a presença dos deuses nisso tudo. Não era uma explicação racional. Se a maré tá, se a mudança da maré tá, se houve a mudança da maré, é por causa que Poseidon está furioso. Então, a forma de explicar os fenômenos naturais naquele momento eram completamente diferentes. E como eu já falei, a crença nos deuses influenciava a forma como eles olhavam para as coisas. Não era, como eu já falei, não era algo racional, entende? E a filosofia, quando ela surge, ela vai ampliar o olhar e vai trazer uma nova explicação para as coisas, entende? Então, a filosofia, ela foi muito significativa na civilização grega e até hoje também. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você gostou dessa aula, comente, compartilhe, curta. E se você tem alguma sugestão de aula que eu possa fazer, comente aqui, que eu prometo responder. Eu gosto muito quando vocês interagem comigo. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui!